Muito boa noite, caro telespectador. Opinião Feminino no ar. Desde já apresentar o meu painel 2. Estes Gauk, boa noite, seja bem-vindo ao programa 2. Boa noite, Município, obrigada. Fátima, boa noite, seja bem-vindo ao programa 2. Muito obrigada, boa noite, colegas, boa noite, caros telespectadores. Alda Salomão, boa noite, seja bem-vindo ao programa 2. Obrigada, boa noite. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos analisar 3 temas que marcam a atualidade nacional, nomeadamente os últimos desenvolvimentos na cidade de Nampula, a Semana da Legalidade e os reassentamentos em Palma. Alda, começo por si, vamos mesmo discutir a questão da situação política em Nampula. Há 3 elementos novos: o dito por não dito do edil interino Manuel Tokova, ora está em fuga, ora não está. O Tribunal Administrativo que declarou em acordo nulas as decisões de Manuel Tokova de exonerar e nomear novos vereadores, e a notícia que tivemos hoje de que foi detido por posse ilegal de armas, incorrendo, de acordo com o Código Penal, a uma pena de prisão de 2 a 8 anos de prisão. Vimos também a reação da liderança do MDM a distanciar-se desta situação, desta detenção e do fato de se ter encontrado Manuel Tokova com uma pistola. Qual é o seu posicionamento? Vamos eventualmente Nampula voltará a ter um novo edil interino, mas acima de tudo, como é que o quadro político fica na cidade de Nampula face a estes novos desenvolvimentos? Bom, foi um facto trágico termos perdido o edil Amurano, mas tirando a sua morte, penso que tudo o resto que está a acontecer desde essa altura, espero que os cineastas e outros artistas estejam a acompanhar este processo, porque é uma novela total. Quer dizer, nós vamos de surpresa em surpresa e não temos muita certeza do que é que ainda vamos ver de estranho, é realmente estranho. Uma nota que penso que vale a pena ressaltar é o facto de parece que há bastante tranquilidade e calma por parte dos cidadãos ou dos munícipes de Nampula, e penso que isto é que deve ser ressaltado, apoiado, exatamente, estava à procura da palavra certa, apoiado, encorajado, porque nós, os cidadãos, temos que ter a capacidade de nos distanciarmos das querelas político-partidárias que muitas vezes nos podem arrastar para atitudes e para reações que não nos favorecem e que não nos beneficiam em nada. Então eu queria usar desta oportunidade para apelar aos munícipes da cidade de Nampula para manterem a calma, porque terão a oportunidade de decidir quem é que os vai dirigir no seu município. Claramente, isto também mostra que nós temos no seio dos nossos partidos pessoas muito estranhas. Eu acho que os partidos têm que começar a ter muito cuidado em relação ao perfil das pessoas que se associam às diferentes formações partidárias e, principalmente, aquelas pessoas a quem eles promovem para assumirem posições de liderança. Porque, como é comum, nós estamos a associar muito, e não há como não o fazer, as atitudes do Sr. Tokova ao partido a que ele pertence. Portanto, quando o presidente do partido MDM vem a público distanciar-se do que está a acontecer ou das atitudes e dos atos do Sr. Tokova, é muito difícil dissociar o MDM disto. Porte ilegal de arma, quando o presidente David Simango diz que não faz cruzamento nenhum entre a posse ilegal de armas e o assassinato do edil Amurano, tudo bem, pode não fazer o cruzamento, não é necessariamente causa e efeito, mas é óbvio que aumenta já o grande rol de fatores de suspeição que relacionam o MDM ou pessoas pertencentes ao MDM ao assassinato do edil Amurano. Portanto, é muito estranho. Depois, toda esta maneira, quer dizer, desorganizada e pouco clara e orientada sobre como o Sr. Manuel
Tokova agiu, quer dizer, toda a arrogância, toda a prepotência, e depois desaparece, é o segundo de Acama, de repente já não é o segundo de Acama, etc. Quer dizer, quem no fim do dia sai manchado é o MDM, não é? E por arrasto todos os outros partidos, porque de uma maneira ou de outra nós estamos a ver agora no MDM coisas que nós temos vindo a ver um bocadinho nos outros partidos também, quer dizer, pessoas que estão lá e que não, de maneira nenhuma, favorecem as formações políticas a que pertencem. Fátima Mbir, é preciso avaliar devidamente o perfil dos membros dos partidos que temos hoje? Eu penso que não há dúvidas, eu penso que isso é crucial, até porque quer-me parecer que os partidos políticos devem ter um sistema de avaliação de perfil dos seus membros. O que eu acho é que o MDM não fez o TPC pós-Amurane. Nós vimos que durante o período de governação do Amurane, o Amurane foi uma pessoa que mostrou-se a andar em contramão, digamos, em relação ao partido. Ele tinha uma postura, uma maneira de ser e estar só dele e que muitas vezes conflituava com aquilo que é a postura do próprio partido, a ideia que se defende de disciplina partidária não existia. O que estamos a ver aqui é que enquanto o senhor Tokova teve, desde o início que assumiu, portanto, a interinidade do município de Nampula, o apoio incondicional da liderança do MDM, que devo salientar que me parece que ele só se distancia em relação a esta questão do porte ilegal de armas. Não me parece que ele se esteja a distanciar em relação à postura, atitude dele à volta deste processo, por exemplo, em relação à nomeação e exoneração dos vereadores. Portanto, não me parece, não percebi, talvez porque a peça que passou no telejornal não foi elucidativa o suficiente sobre, afinal de contas, o que é que ele, de facto, o MDM se distancia, se é de toda a postura do Tokova desde que ele tomou posse, esta parte, tendo em conta que já há até um parecer do tribunal, uma sentença do tribunal em relação às decisões que ele tomou, e não há nenhum pronunciamento em relação a isso, há um pronunciamento em relação à posse ilegal de armas e ainda uma pequena insinuação, no sentido de que, bom, este problema vem de 2015, por que é que está a ser trazido aqui agora? É como se nas entrelinhas nos estivesse a dizer que, bom, talvez este assunto está a ser trazido aqui a propósito, para pôr mais hastes à fogueira. Bom, é a interpretação que eu faço, mas não quero estender isso, mas para dizer que o MDM não fez o adequado TPC, deveria ter preparado o senhor Tokova, até porque o MDM tem muito a perder nestas eleições, na medida em que tem nas próximas eleições que vão se realizar a 24 de janeiro, tem muito a perder na medida em que a imagem está chamuscada, porque a morte do Amurane ocorre numa altura em que há querelas dentro do partido, há ameaças vindas direto do próprio Tokova e de outros membros, e é do interesse, quero acreditar, do MDM garantir que ele, o partido, consegue eleger um candidato para continuar a dominar o município de Nampula. Se o presidente interino, que é membro do MDM, tem este tipo de atitude, desculpa-me, está a ficar cada vez mais difícil pensar na possibilidade do MDM ganhar as eleições, a menos que o MDM consiga um candidato que, de facto, os nampulenses reconheçam, que, de facto, possa anular a má imagem que o MDM tem. Eu penso que isso, ao acontecer, há de ser um tremendo milagre, ou o MDM terá que ir, de facto, às bases em Nampula e retirar de lá a pessoa para colocar, portanto, como candidato. Portanto, eu penso que o presidente do MDM está certo ao dizer que ele, como uma entidade, uma figura pública, uma alta autoridade, primeiro por ser presidente da Assembleia Municipal e depois por assumir a presidência do município interinamente, ele tem direito à segurança do Estado. Então, por que ele, se sentindo ameaçado, por que não recorreu a estes órgãos? Significa, portanto, que duas coisas: ou ele não confia, portanto, no sistema, eu vou dizer sistema da justiça como um todo, que inclui a polícia, ou o senhor Tokova não tem uma maneira de ser e estar, não está consciente do que ele representa. Ele é uma autoridade e tem que saber ser e estar como a autoridade que é. E o MDM não pode trazer gente assim,
que está numa posição importante e não sabe se portar, não sabe quais são os mecanismos, os instrumentos de que possui. Se acha que o Estado não pode prover uma segurança da qual ele possa confiar, como partido, eles podem propor de forma independente. Eu penso que o Estado é aberto a estas questões. Então, não me parece que haja justificação suficiente para dizer que é porque eu estava a ser ameaçado. Está a ser ameaçado por quem? Aonde é que ele denunciou estas ameaças? Porque quer me parecer que aqui é uma réplica do Amurano. O Amurano também, um pouco antes de morrer, dizia que estava a ser ameaçado e houve um espetáculo gratuito que nós acompanhamos e resultou, portanto, nesta situação trágica. E agora nos vem o disse que disse, depois, de repente, há uma arma no meio. Eu penso que o MDM tem que repensar muito bem, de facto. Quero concordar que o MDM tem que repensar muito bem no seu pessoal, tem que eleger ou escolher as pessoas de uma forma bastante criteriosa. Lembrar que o MDM vendeu o seu público como uma alternativa e tem que manter uma postura de alternativa. E a alternativa passa por ter gente que, de facto, se comporta como uma alternativa. Não podemos ser uma réplica das coisas más de uns e de outros. Temos que ser as coisas melhores de todos juntos. Eu penso que o MDM tem que fazer um TPC melhor, sobretudo se quiser eleger. Exatamente. Esta acha que esta novela de Manuel Tokova, como diz a Alda Salomão, enfraquece o MDM nas eleições do dia 24 de janeiro. Queria também que refletisse essa questão de que é preciso apertar os filtros em termos de seleção dos membros dos partidos para se evitar situações como estas. Não, sem dúvidas, Município. Portanto, esta novela bastante carnavalesca, por sinal, é preciso aqui dizer, porque a cada dia é mais um episódio hilariante, que se não houvesse uma morte, podíamos até divertir-nos à beça. Só não o fazemos porque efetivamente tudo isto começa a subir de intensidade, portanto, a partir do momento que perdemos uma pessoa. E eu acho que só por isso ainda tento perceber o que é que efetivamente está a acontecer em Nampula. Se calhar chamar aqui a atenção que antes desta detenção houve um acordo do Tribunal Administrativo em que anulava todos os atos praticados pelo Tokova. E ele reagiu, portanto o município reagiu por via de um porta-voz e ele veio a terreiro contrariar este porta-voz, portanto uma nota de imprensa e dizia que não, vai recorrer. Portanto, nota-se logo a priori que o município não está coordenado. Alguém fala em nome do município e este alguém não tem a mesma visão do presidente ou do edil interino. Portanto, eu achei isto gritante e mostra também que começam a me perguntar, este alguém que se pronunciou e deixou claro que o município de Nampula ia anuir, portanto, a decisão, o acordo do Tribunal Administrativo, quero eu acreditar que falo em nome do MDM, porque é MDM quem governa. Portanto, o edil depois vem, produz uma nota. Portanto, há ali uma série de situações que mostram que efetivamente a posição do MDM não é muito coordenada e não precisa procurar muito. São as sucessivas aparições, não é? Que eu quero saudar, finalmente. O Davis Simango, presidente do MDM, reagiu no sentido de distanciar-se. Portanto, quando diz finalmente, entende que devia ter reagido já antes. Sim, digo finalmente porque, como disse, este é um episódio que começou de uma forma adormecida, mas foi subindo de intensidade. Tivemos, se calhar, o pico com a morte do Amurano e era de esperar que as coisas serenassem, mas não, continua a haver esta apatia, porque eu penso que o MDM devia se posicionar, porque quem foi ali eleito é, acima de tudo, o MDM. O Amurano pode ter conseguido, com seu carisma, trazer ao de si o seu caráter, a sua forma de ser e de estar, mas, acima de tudo, os munícipes elegeram o programa, o manifesto do MDM. Portanto, o MDM tem sim a obrigação de vir a terreiro e dizer não só aos munícipes, como a Moçambique todo, qual é a sua visão para Nampula. O que é que ele pensa e como é que ele pensa manter, portanto, o seu programa de governação presente. E isto quer-me parecer que não tem estado a acontecer e das poucas vezes em que o senhor Manuel Tokova pronunciou-se, tivemos até algumas figuras proeminentes,
posso citar, por exemplo, o secretário-geral, ali de lado, serenos a aplaudir, e dá-nos a impressão, nós aqui de fora, que nós estamos muito por dentro tanto de como é que o MDM se cosa em Nampula, que há anuência. Portanto, o fato do presidente hoje vir a Terreiro e distanciar-se do seu edil, que é, portanto, detido por posse ilegal de armas, abre, sim, uma grande discussão, que eu acho que esta discussão deve alastrar-se necessariamente para todas as formações políticas e todos os outros grupos de cidadãos. Mas acha que isso prejudica o MDM nas próximas eleições? De alguma forma prejudica, porque eu pessoalmente pergunto-me, quem é Manuel Tokov? Portanto, toda esta novela tem a sua mão lá, gravita em torno dele. O perfil dele necessariamente precisa agora de ser descortinado. Nós outros que não o conhecemos temos muitas perguntas, se calhar temos mais perguntas do que respostas. Quem é? O que é que ele fazia? Por que é que mereceu esta confiança do MDM? Que garantias dava de que poderia ser portanto, um bom braço direito? Que o presidente da Assembleia é claramente alguém que tem que trabalhar de forma muito coordenada com o IDIL, no sentido de aproximar posições e também criar pontos de sinergias. A bancada do MDM é a bancada dominante no município de Nampula. Portanto, é uma bancada que precisa ter uma liderança forte e tem que estar estritamente alinhada com aquilo que o IDIL pretende implementar. Portanto, o plano de governação, o plano do MDM, precisava de estas duas figuras para encontrar alinhamento. Se há ali discordância, e se acima de tudo hoje podemos ver, não querendo dar necessariamente razão ao Amorante, mas se nós hoje olhamos para aquilo que está a acontecer, eu começo a me perguntar sobre o perfil. Não quero atacar diretamente a pessoa do Tokova, mas sobre o perfil de liderança que o MDM põe nas suas cidades. E atenção, Nampula não é uma cidade qualquer, é a terceira maior cidade do Moçambique. E é o maior círculo eleitoral. Portanto, qualquer pessoa que consegue governar o município de Nampula, a priori, tem meio caminho andado para a sua inserção nas bases. Quer dizer que, pelo menos ali, a nível urbano, tem alguma inserção. Portanto, este perfil tem que ser muito bem escrutinado. E como dizia, este é um TPC que tem que se estender às outras formações políticas. Se nós olharmos para esta nossa jovem e ainda em construção de democracia, este é um caso que precisa de ser muito bem pensado. Como é que nós elegemos ou fazemos chegar a posições de chefia, de direção, os nossos membros? Portanto, é só simpatia, é só cores partidárias, se calhar quem mais vivas grita, ou é preciso um bocadinho mais? Porque quando as coisas correm bem, se calhar esta pessoa pode ficar ali e passar no anonimato. Mas se ela precisar de se expor mais, se precisar de ter alguma intervenção, situações como estas, ou perfis pouco abonatórios como este, acabam ressaltando e efetivamente acabam manchando, se calhar, todo um trabalho que se queria perfeito. Muito bem, fica aqui a linha de força na ideia de reforçar os mecanismos de seleção dos membros dos partidos. Aqui a questão de que Nampula, se for condenado Manuel Tokov, Nampula vai ter um segundo edil interino até as eleições do dia 24 de janeiro. Fátima, passemos para o tema sobre a justiça, tendo em conta que se assinalou na semana passada a Semana da Legalidade. Há aqui 3 linhas de força que o presidente lançou: a necessidade de desenvolver mecanismos que permitam que todos os moçambicanos tenham acesso à justiça, a ideia de que a administração da justiça, a sua principal luta deve ser pela corrupção, que acaba sendo uma luta também pela legalidade, e apontou também a questão da superlotação das cadeias como uma preocupação para os órgãos da justiça. Fátima, concorda que estes são os grandes desafios que Moçambique tem ao nível da justiça? Bom, em linhas gerais, eu diria que sim. A questão da superlotação das cadeias, nós já temos uma solução. Infelizmente, essa solução não está a ser implementada por, penso que, falta de capacidade de organização do nosso Estado, e isso há de exigir uma série de reformas. Estamos a falar das penas alternativas à prisão. O que nós temos estado a ver é que as nossas cadeias estão superlotadas, poucas pessoas, o ladrãozinho de galinha, ele é detido, e depois, porque os processos em si acabam demorando, as questões das prisões preventivas, etc., etc. E se nós tivéssemos já um sistema, por exemplo,
cadastral dos cidadãos. Eu pensava que a reforma que se fez ao nível da identificação civil, no que refere à identificação biométrica, era para garantir que nós todos, como moçambicanos, estivéssemos dentro de um cadastro nacional, onde é possível localizar as pessoas, identificar as pessoas e dar um número, atribuir um número. O que acontece é que eu tenho um número de BI, este é fixo, e depois se trata um passaporte, quando este expira ou este acaba as páginas, vou tratar um novo, eu tenho que ter um novo número. Eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum, e o que nós fizemos foi gastar dinheiro, mas não chegamos ao ponto importante, que é ter um número de identificação civil. Eu, Fátima Mimbir, o meu número é 2, para tudo que é documento, incluindo até para efeitos fiscais, está lá. Isso facilita todo um processo e nos facilitaria, inclusive, esta implementação. Seria um passo importante para a implementação das pernas alternativas. Obviamente que depois há muitas outras componentes que constituem um obstáculo para isso. Nós sabemos que no sistema de justiça, o prisional não tem, em termos de pessoal, número suficiente, porque há uma necessidade de controlar estas pessoas. Obviamente que a sociedade aqui é chamada a intervir para o controle destas mesmas pessoas, e teria também até um impacto psicológico, teria uma contribuição social na conduta dos indivíduos, porque a pessoa sabe que aquele está a fazer uma determinada ação justamente porque ele se comportou mal e porque eu não me quero colocar na mesma situação, me vou comportar bem. Portanto, penso que é um desafio, mas temos já um passo importante dado, agora é preciso dar os passos subsequentes para que isso aconteça. O outro aspecto que tem a ver com o acesso à justiça, é verdade, este país é um país onde a justiça é seletiva, por um lado, é uma justiça para algumas pessoas, não para todas. Eu vou dar um exemplo tão pequeno quanto este, por exemplo, em relação à execução das sentenças. Não estou a falar dos casos criminais, estou a falar dos casos cíveis. O que acontece é que para executar uma sentença, eu tenho que ter um advogado. E para eu ter um advogado, o advogado quer 10, 20, 15%. Então, como é que fica? Como é que está a questão do acesso à justiça? E dizer que o IPAJ é uma solução, não é. Ok, já está mais do que provado que o IPAJ é útil, que o IPAJ ajuda, mas o IPAJ sozinho não é suficiente. Daí que temos estado a ver, a Ordem dos Advogados tem um serviço gratuito no âmbito da responsabilidade, eu vou dizer social, portanto, da classe. Eles disponibilizam um fundo de tempo nas suas atividades para assistir de forma gratuita e voluntária a algumas pessoas. É um passo, mas penso que estamos um pouco longe disso. Isto é uma dimensão, mas tem uma outra... O que se deve fazer nessa vertente, Fátima? O IPAJ não é suficiente? Não é suficiente. Quais são as propostas concretas? Melhorar a própria forma de atuação do IPAJ, no sentido de que o IPAJ não tem que achar que é governo. O IPAJ é um serviço público. Ok? Independentemente do caso em que esteja em causa, porque muitos dos casos que chegam ao IPAJ são casos, por exemplo, em que o Estado está a retirar o direito ou está a despejar uma família da sua casa. Como é que o IPAJ se posiciona como assistente ou como advogado destas pessoas? Então, aqui em algum momento não há equidistância. Portanto, é preciso primeiro redefinir muito bem qual é o papel do IPAJ e predispor lá pessoal preparado, que é um aspecto também importante, pessoal preparado, predisposto e com todas as condições necessárias para trabalhar. Sabemos que o IPAJ está representado quase em todo o país, mas ainda assim essa representação não está lá. Então temos que voltar atrás e refletir por que o IPAJ não é suficiente, se é o próprio Estado que está a colocar à disposição dos cidadãos, portanto, um mecanismo de defesa. O outro aspecto que eu julgo que é importante é a questão da forma como o sistema está. Ora, falar de acesso à justiça é dizer, se eu sou detida injustamente, depois há um segmento para esclarecer as coisas. Quantas vezes a gente não viu na televisão pessoas que foram detidas injustamente, as suas caras já apareceram e ninguém apareceu para dizer o oposto, que não, foi um engano. Ninguém ressarciu o bom nome, o direito à presunção de inocência, que é um direito constitucional. Ninguém apareceu a fazer isso. Isto é uma questão de acesso à justiça. Okay? E nós estamos a dizer que nós temos uma justiça que é conivente, que se autoprotege. Estamos a dizer que os juízes não fazem o seu papel como deve ser. Estamos a dizer que os procuradores protegem criminosos, criam condições para os criminosos fujam do país. Os juízes vendem sentenças, o que significa que eu vou a um caso sendo eu vítima e saio de lá eu culpada. E isto acontece. É uma questão de fundo em termos de justiça, a questão da seletividade.
Há casos que são tratados com celeridade e há outros casos que nem por isso. Isto é um problema sério de justiça. É a questão da corrupção, é um cancro. Portanto, todos estes problemas que estamos a mencionar aqui circundam à volta da corrupção, à volta dos conflitos de interesse. Um juiz tem que exercer como deve ser o seu trabalho, ele fez um juramento, há uma lei que ele tem que cumprir, há uma nação que ele tem que garantir que seja justa. Então, que faça o seu trabalho como deve ser. O que acontece é que as pessoas, infelizmente, eu vou generalizar mesmo, nós moçambicanos estamos à espera de nosso lugar ao sol. Então, tudo o que fazemos é no sentido de não nos vamos manchar para garantir que eu seja elegível ao cargo de ministro. Não, ser ministro não tem que ser o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser servir bem para que as pessoas nos possam recomendar para esses cargos. É um aspecto. O outro aspecto é que os tribunais, por exemplo, a magistratura judicial tem se queixado da falta de recursos, de que a sua independência fica limitada por causa de recursos. É verdade que os recursos limitam, não há dúvidas. Mas vamos fazer o melhor que nós pudermos com os recursos que nós temos. Aí vão granjear a simpatia dos cidadãos que vão exigir que o governo coloque os recursos que são necessários para fazerem o seu trabalho. Portanto, estas questões só vão ser respondidas quando as pessoas que trabalham no setor da justiça compreenderem que o seu papel é estar do lado da justiça, defender a justiça, servir ao povo moçambicano. Alda, pinta o quadro negro da nossa justiça, tal como a Fátima pintou, apontando os vários problemas, a questão da seletividade, a questão da corrupção, o papel do IPAS, que no entender da Fátima ainda não é determinante, as questões do acesso à justiça, que ainda continua a ser um dilema no nosso país. Bom, eu gostaria de comentar sobre a Semana da Legalidade, abordando o assunto noutra vertente. Para começar, a Fátima pronunciou-se muito sobre o sistema judiciário, não é assim? Quer dizer, numa situação em que há conflitos e queremos poder fazer uso das instituições competentes para dirimir conflitos. Mas eu gostaria de começar por abordar uma questão preventiva. Eu penso que a legalidade tem que começar por aí. Como é que nós nos colocamos dentro dos carris legais como cidadãos para não termos que recorrer às instâncias de resolução de conflitos, principalmente em instâncias do sistema judiciário que são tão difíceis de aceder para a maior parte dos cidadãos. Então, esta questão da legalidade, penso que começa primeiro por nós percebermos que precisamos de agir nos termos da lei como cidadãos. Assim, legalidade significa que nós conduzimos as nossas ações do dia a dia, em qualquer esfera das nossas vidas, dentro dos termos da lei, e na nossa interação com terceiros fazemos o que temos que fazer para evitar conflitos. Então, deste ponto de vista, há obrigações também do Estado que devem ser cumpridas, que é massificar o conhecimento. Podemos usar a expressão literacia jurídica para os cidadãos. É preciso que os cidadãos conheçam a legislação, saibam usar a legislação e saibam depois como aceder aos espaços, mecanismos e instituições de resolução de conflitos. Então, nesta componente, eu acho que estamos a fazer alguma coisa, mas poderíamos ter feito mais já. Priorizar, massificar. A questão da legalidade não pode ser secundarizada. Os custos que nós temos como país e como Estado para resolver conflitos, mencionou-se a questão da superlotação das cadeias. Temos superlotação das cadeias porque temos muita gente a cometer crimes, sim? Ou porque temos crimes que não precisavam de ser tratados como estão a ser tratados e com as pessoas a serem enviadas às cadeias e estão a ser. Portanto, deveríamos concentrar-nos em prevenir a criminalidade. Portanto, assegurar que todos nós fazemos a nossa parte para prevenir a criminalidade. O Estado tem que ser o primeiro agente de promoção da legalidade. Quando nós vamos falar do sistema judiciário, nós esquecemos também de que há uma componente ampla de situações de ilegalidade que não terminam em processos judiciais,
mas são igualmente importantes. No dia a dia, na minha interação com as instituições do Estado, eu, como cidadã, sou confrontada com muitas situações de ilegalidade. Não propriamente num contexto de criminalidade, mas noutros contextos que também nos remetem à questão da legalidade. Então, antes de desembocarmos na questão do sistema judiciário, como a minha proposta seria nós concentrarmos em ver como é que toda a administração pública é alinhada no sentido de priorizar o princípio da legalidade. Como é que todos os agentes do Estado pautam a sua conduta com base no princípio da legalidade, não é? No momento em que eu, cidadã, cometo um crime, como é que o meu processo é conduzido para que eu não seja enviada para a cadeia porque roubei um pato, quando há pessoas que mataram pessoas e estão fora das cadeias, percebe? Ou se a minha pena é uma pena que pode ser uma pena alternativa, ou pode ser suspensa, etc. E, entretanto, eu vou parar a cadeia. Significa que dentro da administração pública há questões que estão a falhar em termos de cumprimento. Aliás, nós ouvimos o Presidente do Tribunal Supremo a dizer que temos um grande problema de superlotação nas nossas cadeias por estarmos a enviar toda a gente para a cadeia, mesmo pessoas que não precisem de receber esse tratamento. Então, do ponto de vista de mecanismos de assistência jurídica, quando se fala do IPAS, estamos a falar de uma instituição que foi criada para servir de alternativa à provisão de assessoria jurídica formal, normal, pelos escritórios de advogados. Também aqui eu gostava de apelar para que nós sejamos mais criativos. O IPAS tem muitas limitações, nunca há de conseguir dar a vazão e a cobertura necessária. Do lado da sociedade civil, nós já estamos a usar e a testar outras alternativas. Temos neste país uma rede de paralegais, portanto, resulta de um esforço da sociedade civil de massificar o conhecimento jurídico, por um lado, mas por outro lado, de levar a assistência jurídica ao nível mais distante dos centros urbanos, onde estão os grandes escritórios de advogados. Então, massificar também este movimento, mesmo que sejam assessoria de primeiro nível, ela já é importante para um cidadão que não tem aonde recorrer. Se o cidadão sabe que, olha, aqui na minha comunidade nós temos 2, 3, 4, 5, 6 paralegais que são pessoas mais esclarecidas do que nós em relação a assuntos jurídicos e que nos podem ajudar a dirimir conflitos, às vezes são conflitos simples, já é um passo dado no sentido de prover assessoria jurídica às pessoas mais carenciadas. Então, moralizar a administração pública, expandir o conhecimento jurídico dos cidadãos, massificar as opções da assessoria jurídica aos cidadãos seria a minha abordagem deste tema. Exato. A Fátima, enfim, fez aqui um levantamento dos problemas. A Alda Salomão preferiu, enfim, abordar as questões do princípio da legalidade, da prevenção, moralização e expansão do conhecimento. Em que perspectiva é que fica em termos daqueles que são os desafios do Estado em relação à justiça? Bom, a minha intervenção nesta questão era mesmo em dois vertentes. O primeiro é que muitas das vezes quando eu olho para o nosso sistema de administração de justiça, nós temos dois casos díspares. Primeiro, temos um caso, o primeiro caso seria daquele que tem um problema, mas não sabe como resolver, com quem falar, o que fazer e, acima de tudo, já tem a limitação de quanto é que isto me vai custar. Temos, vamos lá, um assistente do IPAS ou um advogado que a primeira coisa que olha, diz qual é o problema? Eu estou, por exemplo, em conflito com a minha família por causa de uma casa. Quanto é que vale a casa? 5 milhões. Portanto, a natureza humana já diz, ok, há aqui uma oportunidade de negócio. Porque esta pessoa tem um desconhecimento, não sabe, primeiro tem um problema e segundo, está completamente desnorteada com
no sentido de a quem eu vou recorrer. Quando ouço falar disto, ou eu deixo o caso parar, ou digo, pronto, vai ser o que Deus quiser. Portanto, há uma necessidade, eu acho que temos um quadro legal, temos muitas instituições, se calhar precisaríamos de aperfeiçoar, uma vertente que vale a pena também acautelar, mas há um desconhecimento por uma grande camada da sociedade com relação àquilo que são os seus direitos e os mecanismos para aceder à justiça. Este é um caso. Temos, paralelamente a estes, casos, aquilo que eu chamaria de casos quentes, em que acontece um assassinato, vamos lá, hoje, quinta-feira, mas já houve 300 assassinatos, vamos lá, nestes 9 dias do mês de novembro. A pressão que é feita é para este caso mediático, não é? E isto também pressiona esta mesma justiça, porque este pessoal já está a trabalhar nestes 300 casos do mês de novembro, de apenas 9 dias do mês de novembro, mas porque surgiu o assassinato, não é? Então, há aqui a maneira como nós também olhamos para esta justiça, que se vai resumir, meu ponto de vista, em acesso. Quem tem que ter mais acesso que outros? Há uns que têm mais acesso que outros, há uns que têm mais direito a outros, há uns que, porque podem pagar, se calhar, têm que se ver os seus casos resolvidos. Portanto, de forma no fundo, a justiça não é igual para todos, digamos assim. Eu penso que nós exigimos que esta justiça seja célere, mas nós mesmos cobramos ao aparelho da administração de justiça que nos resolva os casos mediáticos, não é? Mas o município tem a irmã que foi despejada por conta, vamos lá, ficou viúva e está ali, a família, a sograria está despejada. Há ali um caso também. Portanto, estes juízes, este tribunal, porque é um processo que eles têm que seguir. Temos que ter primeiro uma investigação, tem que haver uma acusação para haver o consequente julgamento. Portanto, estes casos têm que seguir estes passos. Uns têm prioridade em relação aos outros, eu não creio. Portanto, teríamos que ver aqui o que é que nós queremos. Queremos uma justiça que corre e que os que chegam ficam na fila, porque os casos estão lá. Eu, quando ouço os magistrados, quando ouço o presidente do Conselho do Tribunal Supremo, todos eles falam de exiguidade de recursos, portanto, quer materiais, quer financeiros, para fazer correr toda a tramitação processual. Por outro lado, temos os advogados, alguns até atuarem como assistentes no IPAS, mas eles têm talvez os seus próprios escritórios. Entre fazer assistência gratuita e ir para casos em que eu sei que me vão pagar prontamente e eu vou fixar aquilo que são os meus honorários, para onde é que estas pessoas vão? E se elas têm, vamos lá, 8 horas de trabalho, dedicam estas 8 horas para assistência gratuita, que é feita, por exemplo, pelo IPAS, ou podem até estar lá fisicamente, mas a fazer trabalho. São várias questões aqui que eu penso que poderiam ser equacionadas e encontrar-se aqui um meio termo. Porque, efetivamente, não nego a grande pressão que é feita para aquilo que nós chamamos de casos mediáticos. Que, se calhar, no ano acontecem 3, 4, 5, mas todos os dias os tribunais recebem casos. Mas é preciso lembrar que estamos num país em que nem os casos quentes são esclarecidos, digamos assim. É isso que eu digo, esta pressão que é feita, que se calhar nós temos que aqui dizer, há prioridades, discutimos o acesso, porque qual seria a prioridade? É o caso que mais chocou ou é o caso que primeiro chegou? Portanto, são vários aqui critérios que eu não sei como é que este nosso grande edifício da administração da justiça faria. E outro aspecto também que me parece é que às vezes os casos chegam ao julgamento e foram muito mal trabalhados na essência. Eu sou da Beira e vejo com muita tristeza a questão dos linchamentos. E isto criou em mim alguma curiosidade. O que é que leva a isto? Eu vejo uma pegada que me parece de um sapato 41, olho em volta, digo, o meu vizinho que calça 41 é aquele. E já vou acusar que foi aquele meu vizinho que roubou o meu vaso ali à entrada. Portanto, e quero eu que aquele meu vizinho seja detido, seja condenado. Portanto, há todo um alarido que é feito. Se a polícia depois diz que, olha, vamos investigar, vou eu e a minha família, pegamos aquele meu vizinho e linchamos. Portanto, são estes casos que eu digo, como gerir isto? Provavelmente seja o caso de temos que massificar. Temos que fazer que as pessoas conheçam
a lei, saibam qual é o mecanismo de acesso a ela, para que a partir daí possamos exigir celeridade. Porque, insisto, não sei se a nossa celeridade hoje por hoje seria em termos de acesso ou de mediatização, porque às vezes há um bocado isto. E como é que gerimos isto? Porque a pressão é muito grande. Hoje por hoje podemos dizer que estamos todos incrédulos, porque temos a impressão que não está a acontecer. Talvez não seja isso. Provavelmente há alguém na Matola que está satisfeito, que meteu lá o caso, levou o tempo que levou, correu. Provavelmente o seu problema não seja exatamente a celeridade, mas o que temos que pagar, porque também há um bocado isto. Eu chego com o caso, primeiro tenho que pagar. Não é? Mesmo que eu diga que, olha, estou à espera de receber uma indemnização e seja claro que vou mesmo ganhar este caso, mas tenho que pagar. Se eu espero receber 300 mil meticais, tenho que pagar para o processo começar a andar 15 mil meticais. Às vezes o passo normal é que as pessoas desistam logo à entrada. Então, penso que a questão do IPAS pode muito bem pode ser reequacionada, não é? No sentido de ter ali um Estado que efetivamente olha por aqueles que não têm acesso, mas este mesmo Estado só vai ter sucesso, porque até pode ter este IPAS a não receber toda a população que precisa dela, porque muitas pessoas não conseguem sequer ou não têm consciência de que podem aceder a estes serviços e quais são os mecanismos para aceder. E em caso de não ter a resposta adequada também, se calhar voltamos aqui à situação do provedor de justiça, qual seria o papel para facilitar a interação entre esses órgãos? Porque creio eu que a administração da justiça não pode ser olhada só para a parte final, mas também a parte introdutória é muito importante. As pessoas precisam de saber com que contar, como contar e a que custos acima de tudo. Exato, a questão do conhecimento. Bom, da Semana da Legalidade vamos para os reassentamentos em Palma. Voce Alda, o governo da província de Cabo Delgado lançou uma moratória sobre o processo de reassentamento em Palma. É um processo novo. Essa questão da moratória, que é uma espécie de estabelecimento de balizas e de responsabilidade de todas as partes em relação ao reassentamento. Isto acontece em Palma, onde já houve uma tensão muito forte entre a comunidade e a Anadarko, que está a implementar o projeto de gás. Lembremos-nos que em 2015 o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, mandou suspender um processo de consulta pública que estava a decorrer, que era para tentar, enfim, reacertar o processo. Alda, acha que agora, com esta moratória, temos as condições para garantir que os problemas que tivemos no passado não possam ocorrer? Bom, esta moratória não tem nada a ver, infelizmente, com os problemas do passado. Ela não significa nada em termos de resolução desses problemas. E eu não posso deixar de comentar sobre o processo de reassentamento de Palma em conexão com o assunto da legalidade, porque, como vocês se lembram, o conflito de Palma é fundamentalmente um conflito sobre legalidade e não é um conflito que opõe as comunidades à empresa Anadarko. É, infelizmente, um conflito que opõe as comunidades ao Estado. Porque, como sabem, o reassentamento é um processo de expropriação de direitos e a expropriação de direitos neste país é feita apenas pelo Estado e para responder a situações de interesse público, não é? Portanto, o que nós levantamos, nós da sociedade civil, reconfirmado, triconfirmado por várias entidades, incluindo pelo próprio governo, foi a questão da legalidade do processo de ocupação de terras da Península da Funge pela empresa Anadarko e outras para a implementação do projeto de gás liquefeito. Então, a questão que se coloca do ponto de vista da legalidade é se a ilegalidade cometida foi sanada ou não. Portanto, essa é a pergunta que deve ser feita agora à Sua Excelência o Ministro da Terra, no seu entender, e Desenvolvimento Rural. Essas irregularidades foram sanadas? Tanto quanto eu sei, não foram sanadas. Portanto, a moratória é um procedimento
com base no qual, ou através do qual, basicamente se diz às pessoas afetadas pela decisão de reassentamento que a partir de certo momento tudo o que as pessoas vão fazer em termos de melhorias nas suas infraestruturas, nas suas casas, e culturas e etc., deixa daquela data em diante de ser considerado para efeitos de cálculo de compensações. Não é? E, já agora, falando também de procedimentos, tivemos conhecimento de que a senhora governadora da província de Cabo Delgado, no dia 6, foi a Palma para anunciar à comunidade de Quitupo que naquele dia iniciava a moratória para o processo de reassentamento. Vamos tentar aqui pôr-nos no lugar daquelas comunidades. Primeiro, é preciso dizer que, da mesma maneira que não tenho conhecimento do desfecho da resolução da ilegalidade subjacente ao projeto de Palma, também não tenho conhecimento do plano de reassentamento. Não sei se os colegas aqui têm, mas eu não tenho conhecimento do documento chamado Plano de Reassentamento, que é com base no qual a moratória e tudo o resto deve ser conduzido. E é imposição legal que esse documento seja apresentado ao público, mas sobretudo às comunidades afetadas, antes que se comece qualquer medida. Portanto, espanta-me hoje que, para além de não termos resolvido todos os problemas que foram levantados, ainda vamos ao distrito, anunciamos uma moratória. Se o município telefonar hoje para o governo do distrito de Palma, ou mesmo para o governo provincial, já que foi a governadora que foi fazer o anúncio, e solicitar uma cópia do plano de reassentamento, não a terá. Nós estamos aqui em Maputo e não temos ainda hoje uma cópia do plano de reassentamento. É inadmissível. Há coisas que nós podemos ainda continuar a fazer mal, mas não podemos continuar a cometer erros desta natureza para um projeto desta dimensão e com os impactos sociais que nós sabemos que tem. Portanto, não se ter publicado. Agora, tomei conhecimento hoje, de que o plano de reassentamento foi publicado em Boletim da República do dia 30 de outubro. Isso. Portanto, há uns 20 dias por aí. Ok? Eu volto a apostar, posso apostar consigo. Peça à senhora governadora, peça ao senhor administrador, peça às comunidades de Palma, peça à empresa uma cópia e ninguém lhe tem a cópia para lhe entregar. Portanto, não podemos continuar com estas conversas para adormecer sobre legalidade, sobre boa governação, sobre combate à corrupção, sobre moralização da administração pública, etc., quando todos os dias nós permitimos que coisas graves aconteçam no campo da legalidade. Não é possível. Não estou a falar de 1 ou 2 anos atrás, estou a falar de segunda-feira. Como é possível que um assunto de interesse público tão grande como este é tratado com esta ligeireza? Penso, por isso, que é preciso que se faça alguma coisa, porque acho também que é inaceitável que este projeto avance mais com tanta ilegalidade subjacente. Mas isto faz sentido, considerando que houve os problemas que houve no passado, houve uma intervenção do ministro em comunicados publicados no jornal, onde mandou parar o processo de consulta pública e 2 anos depois voltamos a ter os mesmos problemas. No seu entender, o que está a falhar? Por que as coisas estão a correr mal, como descreve? Olha, no meu entender, está a falhar coragem. Está a falhar coragem para se corrigir os erros cometidos. Porque é preciso coragem. Para sanar as ilegalidades do processo de Palma é preciso coragem. Mas a sociedade civil juntou-se e associou-se ao governo e fez um esforço tremendo, não só para identificar os erros cometidos, mas também para propor soluções. O que nós pensamos que não pode ser aceitável é que nos obriguem a aceitar
que, ora, foram cometidas ilegalidades, mas como o projeto é de interesse nacional, então vamos esquecer as ilegalidades, vamos seguir em frente, porque no final todos nós vamos beneficiar. Estamos a brincar, então, aos nossos discursos de boa governação, etc., são uma brincadeira. É a altura, e este é um projeto que nós impomos que seja usado como exemplo de boas práticas e de boa governação. Se nós não temos coragem de resolver um problema tão grave como aquele que afeta este projeto, então nós não temos coragem de resolver problema nenhum neste país. Não é assim? Esta é uma oportunidade que o governo tem de mostrar o seu compromisso inquestionável com a legalidade. Portanto, todos os discursos sobre legalidade que foram feitos esta semana têm no projeto de Palma a oportunidade de mostrar que são discursos sérios. Mais ainda, se me permite, nós acabamos de sair hoje da 9ª sessão do Fórum de Consultas sobre a Terra, em que uma das principais notas dos participantes foi que é preciso que haja uma demonstração clara de compromisso com a legalidade por parte da administração pública. Assim? Sua Excelência o Presidente da República, na sessão de abertura ontem, anunciou que o Governo decidiu que se deve rever a Política Nacional de Terras para ajustá-la ao momento atual, para atualizá-la, para reforçá-la e etc. Tudo bem. Mas fez uma salvaguarda que eu penso que é importante destacar, que é o facto de que essa revisão deve ser feita com respeito absoluto dos princípios constitucionais de que a terra é propriedade do Estado, não pode ser alienada por qualquer modo e que a propriedade do Estado foi instituída em nome, a favor e em benefício dos cidadãos. Portanto, há aqui balizas muito claras sobre como a atuação do Estado deve ser conduzida. Então, agora diga-me, como é que se percebe, qual é a ligação que o município consegue fazer entre estes discursos que nós ouvimos Sua Excelência o Presidente da República fazer continuamente, incansavelmente, e todos nós apoiamos, e o que estamos a verificar no terreno? Alda, eu como não posso responder, porque não é meu papel neste debate, vou lançar esta pergunta para essa. Vamos lá ver. Discutíamos isto no passado. Vamos lá ver. O alinhamento entre aquilo que é dito pelo Presidente e aquilo que acontece no terreno. A questão que Alda levanta, que o elemento-chave, no seu ponto de vista, é a falta de coragem para resolver estes problemas. Qual é o seu ponto de vista? Bom, eu por acaso, quando vi a iniciativa do governo de Cabo Delgado, fui perceber o que é isto de moratória e fui lá. E devo confessar que encontrei lá coisas que me pareceram interessantes, não é? Não tive esta visão catastrófica da Alda, se calhar porque fui olhar mesmo para a moratória e disse, ok, já ouvimos tanta coisa sobre Palma, já houve inclusive uma iniciativa em 2015 que teve que merecer intervenção portanto, do Ministro da Terra, porque havia tanto barulho, havia tanta contestação das comunidades, a sociedade civil também mostrou que o processo não estava a decorrer como era de esperar e fui lá ver. Efetivamente encontrei o BR de 30 de outubro, que já versa sobre este assunto do recenteamento. Peguei também a moratória, pedi para perceber o que é que tem lá. Três aspectos chamaram a atenção. Se antes a Anadarko e o governo assinaram um memorando, que este que mereceu a intervenção do Sua Excelência Ministro da Terra, que basicamente a Anadarko punha à disponibilidade 180 milhões de dólares para beneficiar 5 mil pessoas que residem, portanto, na Península de Afuns e claramente direcionava estes 180 milhões para indemnizações, portanto, para bens e para culturas. Claramente. Também previa a construção de infraestruturas sociais, porque pessoas que vão sair de uma zona para outra vão praticamente começar a sua vida. É necessário que tenha uma estrada, o projeto já dizia que não é uma vila muito grande, é uma cidadela, que eles estão lá a prever, mas tem que ter vias de acesso, tem que ter escola e tem que ter também centro de saúde.
Portanto, a ANADARCO, neste memorando, também predispõe-se a criar estas condições. Chamou-me também a atenção aquilo foi o pronunciamento do ministro, quando ele diz que quer-se um processo mais organizado. Está-se à espera que se resolvam os problemas, mas claramente o fato de se estar organizado não deveria significar que não há de haver problemas. Por quê? Porque à medida que se resolve uma questão, outras vão emergir. Mas que as questões que sejam discutidas no futuro, depois desta intervenção, sejam mesmo questões supervenientes. Porque a questão do reassentamento já está regulada. Há lá pressupostos que devem nortear. Portanto, tudo que a ANADARCO e o governo deviam fazer é responder aquilo que está postulado. Na sua ótica, esta resposta está a ser dada. Os erros do passado, portanto, do seu ponto de vista, estão a ser resolvidos? Portanto, a questão, esta vem de 2015 e o que é que eu encontrei na moratória? Como disse, 3 questões básicas que chamaram a minha atenção. A primeira é que não poderão ser atribuídos mais doados, não é? Porque há um compromisso que foi ali assumido, então aquela terra, vamos assumir que já tem um compromisso. Portanto, ninguém, nem mesmo particulares, devem ali achar que vão ceder o seu espaço a ESITA, porque isto vai dar conflitos, até porque já há um entendimento entre o governo, a ANADARCO e a ESITA. Ponto 2, que tinha-se 30 dias para que todas as questões relacionadas com a elegibilidade para compensações e reassentamentos fossem resolvidas. Eu penso que é aqui onde tudo vai desembocar. Se temos uma legislação que é clara e que me pareceu até agora, portanto, vir este quadro dramático da ALDA, que o grande problema nestes reassentamentos era a implementação e não necessariamente a ausência de quadro legal, é implementação, portanto, que no mínimo se responda àquilo que está legislado, que está postulado, que tem que acontecer. Portanto, vejo aqui 30 dias para que estas pessoas, em colaboração com a sociedade civil e todas as partes interessadas, possam dizer não, mas a lei aqui prevê este tipo de compensação que nós estamos a receber, é isto, é a implementação. Penso que há espaço aqui para se fazer valer a lei e há espaço também para se chamar a responsabilidade caso isto não aconteça. Vejo também que fez-se há pelo menos a promessa com estes valores disponibilizados de se construir e foi lançada a primeira pedra. Porque muitos grandes problemas que nós reparamos ou que nós tememos é que as pessoas sejam tiradas da sua cabaninha, por mais pobre que seja, mas é o seu teto. E serem atiradas tanto ao Deus dará. Já foi lançada a primeira pedra. Neste momento eu digo, estas organizações da sociedade civil, todas estas pessoas que podem ajudar, podem intervir, que estejam ali presentes para garantir que tipo de construções estão ali a ser feitas, que tipo de material está a ser usado. Porque podemos deixar isto para o fim, quando forem lá receber, depois começar-se o barulho. Não, vamos estar lá, monitorar, fazer a verdadeira fiscalização. Portanto, eu acho que temos aqui um pontapé de saída e temos bases para que este processo avance. O que não pode acontecer é que fiquemos na retaguarda ou que as pessoas sentem para depois, no fim, aparecermos a alegar desconhecimento, que as coisas foram mal feitas. Portanto, há aqui uma abertura, eu vejo aqui uma abertura da parte do governo, vejo a abertura da ANADARCO para envolver as comunidades e organizações da sociedade civil. Então, que todos ponham sua mão lá e façam um monitoramento, que façam fiscalização desde a primeira instância, para que aquilo que forem irregularidades possam ser sanadas na hora. Porque deixar o processo correr, sim, que não me parece que vá correr bem. Porque até é relativamente grande. Estamos a falar de 5.000 pessoas que estão a sair de uma península e vão ser reassentadas em outras zonas. E ficou claro também que estas pessoas não podem mais fazer beneficiações, não podem mais plantar o que quer que seja, porque as culturas que vão ser arroladas para esta indemnização são aquelas que tenham pelo menos 2 anos. Quer-me parecer que é a altura em que este processo começou. E isto também, ao meu entender, faz sentido, porque já há um budget. A ANADARCO já se pronunciou, portanto, em 2015. Já há um orçamento para isto. O que vai acontecer agora é alocar. Portanto, se foram orçadas 5.000 pessoas, eventualmente 30 casas e depois começam a aparecer mais casas, mais culturas, mais pessoas, aí há espaço para que este orçamento não chegue como foi planificado. Muito bem. Antes da Fátima, Alda, quero reagir ao otimismo da ESITA e ao fato dela dizer que há aqui
linhas de força para que este processo seja bem conduzido? Sim. Eu penso que quando a ESITA tiver a oportunidade de se informar melhor sobre os detalhes do processo, há de perceber porque é que o quadro que eu traço é bastante negativo. Aquilo que hoje parece ser uma oportunidade, espaço, esforço de inclusão, etc., é um paliativo a uma situação de absoluta e inaceitável ilegalidade. Estamos a falar de expropriar os seus direitos, ponha-se no lugar daquelas pessoas. Portanto, a ESITA, como cidadã, tem o direito de ter os seus direitos respeitados pelo Estado. Quando o Estado, por uma razão de interesse, necessidade ou utilidade pública, determine que tem de expropriar os seus direitos, e é uma situação excepcional, porque, por regra, o Estado tem a obrigação de proteger e respeitar os seus direitos. Mas quando, nestas circunstâncias particulares, que têm que ser formalmente apresentadas, não é? Temos uma situação de interesse público e, por causa disso, nós vamos expropriar direitos. Há procedimentos que o Estado se impôs a si próprio, que tem que cumprir até que se chegue à situação de completa regularidade. Pois, o que estamos a dizer é que a ESITA vai ser reassentada e o processo de expropriação não foi conduzido. É assim? A questão aqui, como cidadãos, e eu acho que todos os processos de reassentamento são processos de interesse nacional, porque afinal o interesse nacional é a única justificação aceitável para que haja processos de reassentamento. Um reassentamento nunca é feito para satisfazer interesses privados. Exatamente. Okay? Então, se nós temos esta situação, okay, temos que, como país, perceber que nesta situação, de facto, nós estamos a perseguir o interesse nacional e que as pessoas afetadas foram adequadamente e oportunamente tratadas em relação a todos os direitos e interesses legítimos. Construir uma casa de alvenaria não é exatamente o problema. A casa pode até ser de material local, desde que no final do dia aquelas pessoas e aquelas famílias sintam que, do ponto de vista legal, o processo foi bem conduzido, do ponto de vista das suas aspirações como cidadãos, as suas preocupações e as suas ansiedades foram salvaguardadas e do ponto de vista da sua possibilidade de gerar rendimentos com base noutras atividades económicas ou nas mesmas, que tudo isso está salvaguardado. Nós ficamos sempre muito impressionados quando nos falam de milhões de dólares, 180 milhões de dólares. Seria bom que nós, por exemplo, avaliássemos, são 180 milhões versus quantos bilhões de rendimentos que vão ser gerados em benefício das empresas. Portanto, também não nos contentemos com migalhas, não é assim? E em que momento é que nós tivemos a oportunidade de ver o plano de reassentamento, de ver os acordos, que foram feitos, exatamente, de ver os pacotes de compensações, para nós percebermos que aquelas famílias que vão ser reassentadas hoje vão ter a possibilidade de ter uma base de sobrevivência e de geração de renda eterna. Porque os pacotes de compensação que estão a ser negociados no modelo em que estão, daqui a 5 anos, 10 anos, terminou o dinheiro, as casas estão ali, as pessoas não têm como pagar a água, porque, entretanto, vão ter que pagar a água, fazer a manutenção, pagar a energia, etc. As crianças cresceram nos pedaços de terra, nas parcelas de terra que aquelas famílias têm, há espaço para os seus filhos poderem construir as suas casas. Neste momento, não sei qual é o tratamento que se está a dar às crianças das famílias, não é? Que vão, daqui a 10 anos, 15 anos terão crescido, etc, etc, não é? Portanto, o que eu quero dizer, desculpa. Muito resumidamente, Alda, o que eu quero dizer é que, como país, nós temos a obrigação de nos preocuparmos com os detalhes à volta do processo e do impacto. Que não nos contentemos só com o facto de que... Alda, o seu ponto de vista está claro. Ficamos com um tempo muito limitado. 1 minuto, essa está 2. Ainda não falou.
Essa quer responder às colocações da... Sim, gostaria, é mesmo comentário, porque o que eu percebi é que este reassentamento, portanto, este prazo que está a ser dado no parecer da ALDA é que começamos do meio, podemos assim dizer. E é exatamente o que eu dizia, que olha, vejo aqui boas bases, porque se efetivamente não se está satisfeito com o princípio, quero eu acreditar que o quadro legal existe. A minha sugestão é mesmo essa, pegar-se neste quadro legal, não é? E insistir-se que é isto que tem que ser falado. O que eu acho que, ou não concordo com a ALDA, é dizer que contentar-se com ninharias, ou não sei. Porque, efetivamente, o que está aqui a Ana d'Arco a oferecer deve ter alguma base de cálculo. Portanto, em vez de aparecermos a dizer que não é uma ninharia ou não sei, podíamos ter. Mas agora é a vez da Fátima. Vamos deixar a Fátima. Esta base, não é para uma contraparte. Portanto, é uma sugestão. Alda, agradecer que deixássemos a Fátima. E depois podemos eventualmente deixar este tema para o próximo programa. Fátima, vamos voltar ao tema. Combinamos que voltamos ao tema? Vamos voltar ao tema. Mas Fátima, eu quero explorar o máximo que eu puder. Sim, vamos a isso, Fátima. De tempo. Bom, eu queria também fazer uma ligação entre este assunto com a questão da legalidade, começando pelo fato de que uma das formas de promover, indo na linha do que a Alda dizia, é liderar pelo exemplo. No caso de Palma, nós não temos estado a ver casos de liderança pelo exemplo. O que nós vimos são ações de rent seeking. Vimos uma empresa que foi criada para gerir 7.000 hectares de terra, que são justamente esses 7.000 hectares de terra que pertencem à comunidade, e não houve esse processo que a Alda está a descrever de fazer a expropriação prévia, mediante informação e tudo sobre a comunidade, e depois devolver ao Estado, e por sua vez o Estado atribuir a uma empresa. Portanto, aqui não há liderança pelo exemplo. O segundo aspecto é também haver penalização exemplar. Achamos que houve estudo que a sociedade civil fez que demonstrou que o processo de atribuição do ATA a esta empresa, a Rovuma Basin Land, não foi um processo transparente, foi ilegal, e o governo chegou a reconhecer a ilegalidade, e foi na senda disso que o processo foi paralisado, o processo das consultas, que era para ver como se resolvia isso. Portanto, aqui não há uma solução, não há, portanto, uma solução exemplar que leve à ideia de que a impunidade não deve ser regra, e pelo contrário, a impunidade é regra. E finalmente, o aspecto importante diretamente ligado a este processo, o conhecimento sobre os processos. O que nós vimos ao longo destas 4 consultas públicas que tiveram lugar à volta deste projeto foi que muitas vezes as comunidades não tinham conhecimento sobre o processo. E mesmo em relação a este caso que resulta no lançamento da primeira pedra, no lançamento da moratória, não parece que haja claramente um calendário público conhecido pelas comunidades sobre o que é que vai acontecer, e temos inclusive informações de que mesmo o lançamento da primeira pedra, aquela moratória pela governadora, não foi comunicado como tal, foi comunicado como a governadora vai visitar Palma, e lá aproveitou-se e fez-se isso. E querendo responder um pouco sobre a moratória de facto traz alguns aspectos. Um deles, que está a ser mal interpretado, é que ele diz que temos 30 dias para que as pessoas dentro da área do Duarte que não sintam que foram envolvidas ou que não estão cobertas, portanto, pela inventariação que foi feita ou pelo recenseamento que antecede ao recenseamento, que elas reclamem junto às autoridades locais, etc, etc. E, fim deste período, quem não o tiver feito não vai ser incluído. Portanto, não se está a dizer aqui que nestes 30 dias vai haver uma reavaliação da inventariação, ou seja, as pessoas que têm problemas com a forma como a inventariação foi feita. Por exemplo, há casos de famílias que tiveram as suas áreas medidas de forma, portanto, diminuídas. Portanto, as pessoas não ficaram prejudicadas. Exatamente, ficaram prejudicadas e colocaram isso à empresa e não houve ainda a correção. A moratória não prevê isto. E este é um aspecto fundamental quando se fala do reassentamento. Portanto, nós achamos que o reassentamento é um processo nacional. O governo, os moçambicanos têm que se apropriar deste processo, embora seja a empresa a implementar. E implica que há 4 coisas essenciais que o governo tem que prestar atenção ou tem que fazer. A primeira é publicar, de facto, o plano de reassentamento. E publicar não significa publicar no BR, naquela terceira série que não é acessível a ninguém. É publicar de uma forma acessível e ainda levar as comunidades
comunidades beneficiárias. O segundo aspecto é corrigir os problemas identificados. Não estou a ir a fundo a questão que a Alda coloca, mas esta questão de corrigir, por exemplo, o problema das inventariações. Há pessoas que vão receber indenizações muito abaixo daquilo que deveriam, porque as suas áreas foram muito mal medidas. E para o fazer, o governo tem que estabelecer uma comissão independente. Não pode ser a empresa fazer como fez, porque a empresa é uma parte interessada e interessa à empresa, portanto, que as áreas sejam medidas de forma que prejudique a comunidade para que ele pague menos. O terceiro aspecto é o estabelecimento do mecanismo independente de resolução de conflitos. Ao longo deste processo das consultas houve conflitos, ao longo do reassentamento vai haver conflitos, pós-reassentamento há de haver conflitos. Entenda conflitos no sentido de não haver entendimento sobre determinadas situações. Então é preciso que o governo garanta um mecanismo independente que a empresa já tem, mas não é independente. E o último ponto importante é qual é o calendário. Houve o lançamento da primeira pedra, a moratória já sabemos dos 30 dias. Depois dos 30 dias, o que é que vai acontecer? Depois, quanto tempo vai durar a construção das infraestruturas? Enquanto isso, qual é o processo? E isto é importante para as comunidades em termos de previsibilidade e até para controlar aquilo que são as expectativas das comunidades e permitir-nos que também nos organizemos para participar no processo e não vir, como a Écita disse, dizer que, bom, não sabíamos, nós queremos saber e desafiamos aqui mas o governo. 90 Muito dias, obrigado, Fátima. Temos mesmo... Inicia 90 dias, está lá. Estamos a falar depois da obra, ao longo deste processo, as obras duram quanto tempo? Começa em 90 dias, mas dura quanto tempo? Enquanto isso, até ao reassentamento, o que é que vai acontecer? Então é preciso que se publique um calendário detalhado com as datas para nos prepararmos para estar lá e nós estamos nos a preparar para acompanhar a par e passo. Muito obrigado, Fátima. No próximo programa vamos continuar com este tema e prometo que a Fátima vai ser a primeira a falar. Desde já agradecer a vossa presença, a Fátima e a Alda Salomão e a Sicar, telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira. Desde já,